Olá pessoal, o laboratório de hoje é o de número 10, nós vamos falar sobre amplificadores de sinais classe A, né? São amplificadores de pequenos sinais, mas dá para vocês terem noção aí do como que funciona a eletrônica, né? O que seria nosso amplificador. O objetivo então da aula de hoje é levantar a curva de resposta de um amplificador de pequenos sinais, né? Resposta em frequência, tá? Vocês vão ver que a aula vai ser dedicada a você alterar a frequência e ver se ele mantém ali a sua resposta. Quanto ao funcionamento do transistor, né, do nosso amplificador, eu vou mostrar ele por aqui, ó. Pera aí. O que a gente fez na aula passada? A gente fez a polarização do transistor, né? A gente fez ele polarização por divisor de tensão na base, que seria aí o mais estável em relação à variação da temperatura. Aplicamos uma tensão aí na fonte, no caso aqui vai ser de 12 volts. E aí a gente quis achar o quê? O ponto médio, né? O ponto médio da minha reta de carga. Quando eu faço a polarização CC de um transistor, eu estou polarizando ele para ele ficar operando no ponto médio da reta de carga. Para isso, a gente precisa definir quem é a reta de carga, né? Quem que é aqui a minha corrente IC do meu circuito? Eu sei que a minha corrente ICC, que é a do coletor ali, ela vai ser igual a tensão VCC dividido por quem? Por RC mais RE, já que agora eu tenho um resistor de coletor e eu tenho um resistor de emissor. Então eu consigo achar aqui a minha corrente máxima do meu circuito. E a minha tensão VCE máxima, né, vai ser quando o meu circuito estiver aberto, quando eu não tiver corrente no coletor, aqui ó, subindo, corrente foi igual a zero. Então toda a minha tensão está no meu coletor do meu transistor, que é minha tensão VCE. Então, o circuito aberto vai ser a tensão máxima, que vai ser a tensão da fonte, que a gente sabe aí que é aproximadamente 12 volts, né? A gente viu isso lá na teoria. E a corrente máxima vai ser a corrente máxima do meu circuito aqui em relação ao meu resistor de coletor e meu resistor de emissor. Achando a minha reta de carga, traçando esses dois pontos, eu quero que o meu circuito opere no meio da minha reta de carga, que seria o quê? A minha metade da minha tensão VCC. Né? Se a minha tensão VCC aqui for de 12 volts, eu quero que ele opere aí aproximadamente em 6 volts e eu pego a metade também da minha corrente de coletor, que está de acordo com esses meus resistores, tá bom? Então, feita a polarização do meu circuito, o meu amplificador está funcionando, agora eu preciso aplicar um sinal de entrada, tá? E vou pegar esse sinal de saída no quê? No coletor, no ponto do coletor. Para isso eu vou usar um capacitor C1 e um capacitor C2 para filtrar os níveis CC, já que o capacitor em tensão CC ele é circuito aberto, só deixa passar do outro lado do capacitor tudo que for alternado, né? Ou que está oscilando no tempo, tá? Tudo que for contínuo no tempo, eu não vou pegar de sinal. Imagina se você ligasse esse ponto aqui, ó, no seu alto-falante, você estaria aplicando 6 volts, se não tiver nada, né, na sua entrada, direto no seu equipamento. É a mesma coisa de ficar aquele barulho no alto-falante, que alguém já deve ter visto quando você conecta, fica assim, tum, ligado, certo? Por quê? Porque o seu transistor está polarizado e ele está aplicando 6 volts lá no seu alto-falante. Quando você coloca o capacitor, você tira esses 6 volts do seu alto-falante e você só passa a ter sinal no alto-falante quando tiver sinal na entrada, tá? Então isso aí você já consegue ver a importância do capacitor de entrada e de saída, para filtrar sinais CC. Quando eu aplico um sinal na tensão de entrada, vou chamar aqui de VE, aplicou aqui um sinal alternado, tá? Mas podia ser qualquer sinal. Esse sinal ele vai estar afetando a tensão do ponto B, né? Tensão VB. Essa tensão VB vai se somar com a tensão em cima do resistor R2 aqui. Então eu vou somar a tensão alternada com a tensão CC que eu já tinha ali, por isso que houve esse deslocamento aqui, ó, tá? E aí vai aparecer uma tensão aqui, ó, de VCE mais VRE, que é desse ponto aqui, ó, do ponto C até aqui o meu ponto de negativo, né? Vai aparecer uma tensão defasada 180 graus e amplificada em função do meu beta do meu transistor, já que a minha corrente IC depende da minha corrente IB, tá? A gente sabe disso. Então, eu vou ter aqui depois com o capacitor C2, pegando só o sinal do capacitor aqui, um sinal no eixo zero. Olha que aqui, ó, eu tenho um nível CC, tá? Ele não está no zero, até porque não pode, né? Eu não posso chegar na região de corte.
e nem na região de saturação. Nós vamos ver isso aqui já na figura de lá de cá, tá? Nós vamos ver isso já. Quando eu coloco o capacitor, eu removo esse nível CC, que essa tensão está deslocada para cima. E eu pego simplesmente só o sinal CA. Então eu tenho na entrada um sinal VE com um sinal de baixa amplitude. Eu pego na saída um sinal VS de uma amplitude bem maior, só que defasada de 180 graus. Por que esse defasamento? Quando eu aumento a tensão VE, eu estou aumentando a minha corrente de base, consequentemente aumentando a minha corrente de coletor. Conforme eu aumento a corrente de coletor, eu diminuo a tensão VCE aqui, ó. Lembra das aulas de transistor? Então, quando a corrente aumenta, diminui a tensão. É como se eu fizesse quase um curto na tensão VCE para deixar passar toda a corrente. Quando eu tiro corrente, a tensão VCE sobe. Então, é o inverso. Por isso que a tensão, a forma de onda ficou invertida. Bom, mas e aí, como que funciona então aqui a minha análise do sinal? Olha, eu tenho a minha tensão VCE nesse eixo aqui, ó, variando nesse eixo. E eu tenho a minha corrente de coletor variando nesse eixo, certo? E eu tenho a minha corrente de minha tensão de base, né, que seria minha corrente de base também ali, ó, corrente de base, oscilando nesse eixo aqui, ó. Então, conforme chega um sinal VE oscilante no ponto B, eu vou ter uma corrente que vai representar o mesmo sinal de VE, variando aqui, ó, em cima da minha reta de carga. Deixa eu apagar aqui, ó. Então eu vou ter ali, ó, uma corrente oscilando em cima da minha reta de carga no tempo. Então imagina isso aqui, ó, andando, tá? Conforme vai essa senoide vai chegando na minha reta de carga, é a mesma coisa que eu estivesse subindo, depois voltando para zero quando chegar aqui, ó, e depois vai no máximo de novo quando chegar aqui, e depois volta para zero quando chegar aqui. Essa variação da corrente de base provoca uma variação da tensão VCE, que é a tensão que eu estou medindo aqui, ó. Que é essa tensão aqui nesse ponto aqui, ó. Certo? Então essa oscilação que faz também, junto com ela, né, a oscilação de corrente de coletor, variando aí nessa faixa de valores. Conforme eu aumento a amplitude da base, então imagina que eu tenho uma base agora maior, aqui, ó, em termos de amplitude, eu vou ter aí uma oscilação maior da tensão VCE. Vamos pegar aqui a amplitude, ó. Eu tenho essa oscilação agora de VCE e eu tenho essa oscilação agora aqui, ó, da corrente IC. Tudo rebatendo na minha reta de carga. Se eu aumentar mais ainda essa forma de onda de entrada da base, tá feio o desenho, professor. Eu posso chegar na região de saturação ou na região de corte, ó. Então, se eu aumentar mais aqui um pouquinho ainda, eu estou na região de corte. Se eu aumentar mais aqui, ó, eu estou na região de saturação. Então, o meu sinal de saída não mais vai representar o sinal de entrada, porque quando chegar nesse ponto aqui, ele vai saturar tanto aqui quanto aqui. E vocês vão ver isso lá na parte prática do laboratório. Quando eu começar a aumentar o sinal lá, você vai ver esse sinal sendo saturado lá medido pelo osciloscópio. Ok? Deixa eu apagar tudo que eu desenhei aqui, só para a gente fazer uma conclusão geral final. Pronto. Então, quando eu defino a minha reta de carga, defino o meu ponto quiescente, polarizei o transistor, energizei minha fonte, ele está operando, e agora eu vou aplicar o sinal, esse sinal vai oscilar na corrente de base, que vai oscilar a tensão VCE e vai oscilar a corrente de coletor. Então, nesse caso da aula, eu estou pegando a tensão VCE, mas eu poderia estar pegando também a corrente de coletor aí para ver os valores da amplificação. Tá? Conforme eu vou mudando essa frequência do circuito, o meu amplificador pode ter uma variação da sua resposta de ganho. E quem que é o nosso ganho aí do nosso circuito? É sempre o valor de saída pelo valor de entrada, né? Então, se eu quero fazer o ganho de tensão, vai ser a minha tensão de saída pela minha tensão de entrada, que vai ser tensão de entrada e tensão de saída aqui. E aí, conforme eu vou variando essa frequência, existe uma faixa de frequência que o nosso transistor ele estabiliza o nosso ganho. Para frequências menores ele tem um ganho menor, para uma frequência maior ele vai começando a perder também esse ganho. O ideal seria que esse amplificador tivesse um ganho único para qualquer frequência,
mas não é isso que acontece, né? A gente vai ver aí no laboratório que uma frequência inicial ele vai aumentar o ganho e depois ele vai estabilizar, né? Então pode ser que uma frequência muito maior ele comece a perder aí a sua eficiência e para frequências menores do que a gente usou no laboratório também tenha ganhos menores. Voltando para o nosso roteiro, a gente está aí a explicação de tudo que já foi falado aqui, né? Que já mostrei lá no desenho em relação às formas de onda. E o que a gente vai fazer no laboratório de hoje? Nós vamos usar então o transistor, o mesmo circuito da aula passada, é o último circuito montado na aula passada, tá? Os resistores são os mesmos. A diferença é que agora a gente vai entrar com um capacitor na entrada e um capacitor na saída. E vamos colocar também aqui o nosso capacitor de emissor, que vai fazer o seguinte, para que vire um curto no meu sinal alternado que chegar. Ele vai carregar com a tensão igual a tensão em cima do resistor de emissor. E aí qualquer oscilação que eu tiver, o caminho vai ser mais fácil pelo nosso capacitor, facilitando então a passagem da corrente pelo capacitor do sinal alternado. E vocês vão ver a diferença aí do amplificador com e sem esse capacitor montado no meu circuito. Então a primeira parte a gente vai variar as frequências em kHz e anotar a tensão de saída para uma tensão de entrada de 100 mV pico a pico colocado no gerador de sinal. Tá? E depois a gente vai calcular o ganho. E depois vamos fazer a mesma análise para a frequência de 1 kHz, só que tirando o capacitor de emissor. Então basicamente vai tirar o capacitor de emissor, vai notar a tensão de entrada, a tensão de saída e o ganho sem esse capacitor e vocês vão ver aí a diferença. Certo? Então fica aí com o resultado do laboratório. Espero que vocês entendam, que vocês possam estar utilizando futuramente os amplificadores de pequenos sinais em projetos de vocês. Antes da gente ir para a prática, pessoal, mostrar na bancada, eu gostaria de mostrar a simulação, porque aqui eu consigo fazer uma situação que eu não coloquei lá na bancada, tá? Do laboratório. Aqui eu tenho o circuito de polarização, basicamente é o que a gente vai montar, tá? O 330, ó, 100 ohms, 5,6K, 1.2K. E eu coloquei aqui um capacitor de 1 micro na entrada, né? Um capacitor de 1 micro na saída, o capacitor de 100 micro aqui ligado no resistor de emissor. Certo? Vou dar um play aqui para a gente ver agora como que vai se comportar esse sinal. Então, o meu capacitor aqui, ó, está aberto, não está fechado. Eu tenho aqui em amarelo, vou mostrar aqui um medidor, ó, o amarelo é a tensão de entrada, é o VE, o azul é a tensão de saída. Seria a tensão já amplificada. Então, eu tenho aqui um defasamento de 180 graus, como vocês viram lá na teoria. Deixa eu aproximar um pouquinho mais aqui da forma de onda. Eu tenho aqui uma amplitude aqui de 100 volts pico a pico, então 50 mais 50. E aqui eu vou ter em torno de 155, né, para cima e 155 para baixo. Quase aí o que? Uns 300 volts, né, pico a pico. Agora, o que acontece quando isso porque estão na mesma escala, tá? Todos eles estão na escala aí de 20 milivolts, ok? Por divisão. O que vai acontecer agora se eu ligar o capacitor? Vamos ligar para ver? Olha como que amplificou o sinal. Então eu vou diminuir agora a escala do canal 2, né? Canal B. Eu vou diminuir aqui a escala 0,5 volts. Para vocês verem que agora está dando quanto? Ó, 3 ponto alguma coisa, ó, volts no sinal de saída para um sinal de 50 mili de entrada. Tá? Então tem 50 milivolts daqui na entrada e ele conseguiu reproduzir isso de forma fiel, né, o senoide, e com uma amplitude bem maior, né? A gente vai ver isso lá na bancada, qual que foi esse ganho. Mas o que eu quero falar para vocês é o seguinte, aqui no Proteus eu consigo colocar uma música, tá? Então eu consigo pegar uma faixa de áudio e eu vou pegar essa faixa de áudio na faixa aí, na amplitude de 500 milivolts. Poderia ter colocado até menos, tá? Mas aqui no Proteus vai rodar tranquilo. E vamos ver o que acontece quando eu ligo aqui e eu mudo a chave para a música. Ó, eu vou tirar aqui o zoom do eixo horizontal e vocês estão vendo aqui, ó, que, claro, eu não estou na mesma escala, tá? O eixo azul está na escala de 0,5 volts por divisão, enquanto o eixo amarelo está em 20 milivolts. Certo? Vou dar um pause aqui, ó. Vou tentar parar a música em alguma forma. Vou dar um zoom
para vocês verem. Deixa eu tentar soltar de novo. Eu estou vendo em alguns momentos ali saturando a forma de onda em cima. Deixa eu diminuir aqui a amplitude. Na verdade é para 1 volt, né? 1 volt. E aí o que eu quero que vocês entendam é isso, ó, que eu consigo aplicar um sinal mínimo de áudio, né, que é o amarelo, tá? Na escala de 20 volts por divisão. E eu tenho um sinal de saída que é de 1 volt por divisão, tá dando aqui quantos volts? Deixa eu ver aqui o azul. 3 volts, né? Enquanto aqui eu tenho praticamente aí 37, estou enxergando direito ali. Não, 180 milivolts, né, que é a entrada. Vamos diminuir essa entrada aqui, a escala. Vamos colocar em 0,1 volt. Vamos colocar na mesma escala de 1 volt, que aí fica mais fácil de vocês verem, né? Olha lá, sinal de entrada e sinal de saída. Vocês estão vendo que está saturando aqui em cima, porque ele saiu da região ativa e entrou na região de saturação. Vou tentar pegar uma saturação. Vamos ver se aqui eu consigo dar um zoom. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó, a saturação do sinal. Tá vendo? Porque eu ergui demais o volume aqui da música e aí ele entrou na região de saturação e limitou. Vocês vão ver isso lá no laboratório, na prática. Então eu vou pegar aqui, ó, e vou diminuir aqui para 100 mili. Vou dar um play aqui. Vamos ver aqui, vou diminuir aqui a forma de onda. A música está começando, né? No começo ela é um pouco mais lenta. Vamos lá. Mudar aqui para a gente enxergar mais formas de onda. Vou diminuir aqui a amplitude. Vou colocar 1 volt. Vou colocar 1 volt também, igual estava antes. Olha que eu já quase não tenho mais deformação na parte superior, ó. Não como eu tinha antes, né? Mas lembra que ele é um amplificador de pequenos sinais, tá? Se eu fechar aqui o osciloscópio, vocês podem ver ali, ó, como está se comportando a variação da corrente, né, e tensão VCE em função da minha música entrando por aqui, ó. A minha corrente de base, ó, tá mudando, ó, oscilando, minha corrente de emissor, de coletor também, né? No caso aqui o emissor. A minha tensão aqui em cima do resistor de coletor. E aqui a minha tensão VCE em cima do transistor. Olha como está oscilando em função da minha música, tá? Agora sim, então, vamos lá para a prática, vamos ver como que fica lá na bancada. Bom, para a gente dar continuidade, então, à parte prática, o circuito eu já deixei montado porque é o mesmo da aula passada, tá? Se você pegar lá o material da aula passada, você vai ver aqui que o nosso circuito por divisor de tensão na base usa aí um resistor de 5,6, né, K, 5,6, 1,2, 330 e 100 ohms, então tá aí. Já deixei montado, caso vocês tenham dúvida da montagem desse circuito, vocês busquem aí material da aula passada, tá bom? Bom, o que eu vou inserir aqui agora? Eu vou inserir um capacitor de 1 micro na entrada, um capacitor de 1 micro na saída, para a gente filtrar o nível DC. Que imagina aqui, eu estou polarizado o circuito no meio da reta de carga, já que eu quero um amplificador classe A, e aí então eu não quero que ele entre na região nem de corte nem de saturação, né? E vamos fazer o seguinte, a fonte já está desconfigurada aqui, ó, para 12 volts, né? A fonte está ali então, ó, configurada para 12 volts, 12.1. E aí eu quero medir com vocês aqui agora a tensão do coletor em cima do nosso coletor. Vamos pegar aqui o nosso multímetro. Se eu pegar a medição aqui, ó, entre o coletor, vamos pegar aqui o coletor e o terra, eu tenho quantos volts? 7.35, né? 7.35 volts está próximo do meio da reta de carga, né? Já que a minha tensão é de 12 volts, a metade seria 6. Então, se eu tivesse dimensionado melhor meus componentes aqui, às vezes eu conseguiria encaixar em cima de 6 volts. Mas 7 volts para mim já está bom. Então, qualquer oscilação que eu fizer aqui na entrada, eu vou ter uma oscilação aqui na saída. Claro que se eu aumentar a variação na entrada, eu posso atingir aí os valores de corte e saturação, que é o que eu não quero.
Podemos testar isso aqui no laboratório para ver como é que fica isso, tá bom? Então meu circuito está polarizado, está funcionando, energizado com 12 volts e operando aí próximo do meio da minha reta de carga. O que eu vou fazer agora? Vou inserir o capacitor de entrada, que vai ficar aqui, ó. Vou ajustar aqui a câmera. Vai ficar entre a base, né, entre os resistores da base. Então tá ali, ó. Os resistores da base são esses dois, né, que a gente viu a passada. O meio deles, está aqui o meio dos dois resistores. Vou pegar aqui a caneta. O meio dos dois resistores vem para a base. Então o meio dos dois resistores está indo lá para o meio do transistor, né, que é a minha base. Certo? Eu tenho um resistor aqui de entrada, está aqui o VCC alimentando tanto o resistor de coletor quanto o resistor que está indo para a minha base. E aí eu tenho um jumper, que é onde a gente estava fazendo medição de corrente, né? E tem um resistor de emissor de 100 ohms, está aqui o resistor de emissor de 100 ohms. Também tem um jumper aqui, porque a gente estava fazendo medição de corrente na aula passada. Vou colocar agora um capacitor então de saída no coletor, ó, entre o coletor e o resistor. Então vou pegar aqui o nosso capacitor de 1 micro. Vamos tentar enxergar aqui se ele é 1 micro mesmo. Tá lá, ó, 1 micro, tá? Vou colocar esse capacitor aqui, ó, entre o coletor. Vou tirar esse jumper aqui para poder enxergar. Vou colocar aqui, ó, no coletor. E vou colocar ele lá pro outro lado, tá? Eu vou colocar o osciloscópio nele. Deixa eu voltar esse jumper, já que ele está fazendo a ligação do resistor de coletor para o coletor do transistor. Então, eu estou com os dois capacitores ligados. Aqui eu vou entrar com um sinal CA, poderia ser um sinal de uma música, de um amplificador, tá? Para amplificar esse sinal, poderia ser um sinal de uma tensão lida de algum protótipo, alguma coisa. Qualquer sinal que eu queira amplificar, eu vou colocar ele aqui em relação ao meu neutro, tá aqui, ó, o meu barramento negativo, tá bom? E eu vou sair com ele lá em função da minha tensão de coletor aqui, com o meu neutro também. Ele pediu ainda para colocar o nosso capacitor de desvio. Lembra que o capacitor tem que ter uma tensão baixa para poder funcionar. E ele foi dimensionado aqui para poder desviar essa corrente para o nosso capacitor, de forma que não passe pelo resistor, né? Depois que ele estiver carregado, ele funciona praticamente aí como um circuito aberto para o sinal CC, né? Capacitor. Então vou pegar ele aqui, ó. Vamos mostrar para vocês aqui o valor do capacitor. Cadê? Ele é um capacitor aí de 100 micro, 16 volts, tá? É o menor que eu tinha aqui em termos de tensão. Então ali está de 10 volts no roteiro, mas eu vou colocar esse de 16. O negativo para baixo, o positivo para cima. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar ele aqui atrás e vou fazer uma ligação com o jumper do negativo até aqui o meu barramento negativo, e do meu positivo do capacitor eu vou colocar aqui no meu resistor de emissor, tá aqui, ó, no meu, coloquei aqui no emissor do meu transistor, tá? Da forma como está aqui, ó, capacitor no negativo, o negativo no negativo, e o positivo tá entre o resistor e o emissor, tá aqui, ó, certo? Feita a ligação, agora a gente tem que configurar quem? O gerador de sinal, né? Já que tá o 12 volts já tá ligado, nós vamos colocar aqui as ponteiras do osciloscópio, tanto na entrada como na saída. E ele fala o seguinte, ó. Primeiro ele mandou montar o circuito está montado. Ajuste a tensão do gerador de sinal para 100 milivolts, né? 100 milivolts pica-pico, onda senoidal. Varia a frequência de acordo com a tabela 1. Meça e anote cada caso, que no caso aqui seria a tensão de saída pico a pico, tá? A tensão de entrada é 100, qual é a tensão de saída pico a pico? Então vamos anotar aqui a tensão de saída e depois a gente pode calcular o ganho, né? Que é a relação entre a tensão de saída pela tensão de entrada. Depois a gente vê o seguinte, retire do circuito o capacitor de emissor, ajuste a tensão do gerador de sinal para 100 mV, onda senoidal, frequência 1 kHz, seria a primeira condição aqui. Meça e anota na tabela 2 as tensões de entrada, né, pico a pico, e a tensão de saída, pico a pico. Não está no desenho, mas a tensão VE de entrada que está falando é aqui, ó, tensão de entrada, pico a pico. Certo? Aqui a tensão de saída, aqui a tensão de entrada, e vamos ver qual que vai ser o ganho desse circuito. Vamos configurar então o gerador de sinal de forma bem rápida.
Bom, ligando aqui então meu gerador de sinal, vamos colocar o cabo no canal A, tá? A gente vai configurar então a saída aqui para amplitude, ó, amplitude, deixa eu dar um zoom aqui. Amplitude, clico na amplitude, digito então 100 e eu seleciono milivolts pico a pico, tá aqui, ó. A frequência é 1 kHz e eu vou girando aqui, ó, para 2 kHz, 3 kHz, tá vendo, ó? Só eu ir girando aqui, ó, e eu vou mudando então a frequência, ó, 10 kHz, 12, 15 e assim por diante. Então, já configurei a saída com 100 mV e eu só vou mexer agora na frequência de saída e o sinal ele é senoidal. Então vamos voltar aqui para a tela do nosso osciloscópio agora e vamos ver como que fica. Eu tinha esquecido de ligar as luzes aqui, espero que não tenha ficado tão escuro aí na primeira parte do circuito, tá? Peço desculpa para vocês. Bom, vou colocar aqui o cabo do gerador de sinal e eu vou ligar esse cabo agora onde? Aqui na entrada, ó. Vamos pegar aqui, ó, gerador de sinal. Eu vou pegar o positivo dele e vou ligar no capacitor. Então tá aqui no capacitor. E o negativo dele vai aqui no barramento negativo. Como não tem como pegar ali, eu poderia pegar aqui na perna do capacitor, né, que é o mesmo ponto lá atrás. Ou eu posso pôr um jumper aqui e morder aqui, ó, e espetar ele aqui na protoboard para ele não sair do lugar. Então alimentei a minha entrada, certo? E eu vou colocar agora as ponteiras do osciloscópio. Vamos pegar aqui o canal A. Vamos colocar o canal A lá no osciloscópio. Eu vou pegar o canal A e vou ligar ele aqui na entrada e vou ligar ele aqui em relação ao meu neutro, né, ou negativo, né? Vou pegar o canal B e vou ligar no mesmo ponto, só para vocês verem que está medindo a mesma coisa, tá bom? Então vamos ligar aqui no canal B, vou pegar o canal B e medir aqui, ó, também no capacitor, tá? Então tá aí as duas ponteiras do osciloscópio medindo no nosso capacitor. Vamos ver agora como que fica ali a medição no osciloscópio. Bom, o circuito está ligado, o que eu vou fazer agora? Eu vou ajustar aqui as amplitudes, né? Vamos ajustar aqui a forma de onda, 20 mV por divisão. Vamos arrumar aqui a do canal 2. Também está em 20. Vou desligar o canal, saída do gerador de sinal só para vocês verem, ó. Liguei, então tá aí. Vou pegar agora o canal 2 e vou tirar ele e vou colocar ele lá no capacitor de saída. Vamos colocar lá no capacitor de saída. Olha que agora o sinal ficou bem maior, ó. Eu nem enxergo mais o canal 2, ó. Olha que as linhas estão passando reto, né? Então eu vou fazer o que? Eu vou diminuir a amplitude do canal 2, ó. Vou diminuir. Primeira coisa que eu estou constatando aqui, o defasamento de 180 graus, igual a gente viu lá na teoria, certo? Bom, se eu olhar o milivolts por divisão aqui, ó, no canal 1 eu tenho 20 milivolts por divisão, no canal 2 eu tenho 500 milivolts por divisão, tá? Vamos adicionar aqui as medições. Eu vou remover todas que estão aqui, ó, remover medição, vou remover a primeira, a segunda, a terceira e a quarta, tá? Vamos adicionar então novas medições. Adicionar medição. Eu vou escolher o canal 1, tá? Com essa rodinha aqui eu escolho o canal 1, que seria o sinal B, tem um Bzinho aqui, ó, o A tem um Azinho aqui, é intuitivo. E eu vou vir aqui e mandar ele inserir o valor máximo, tá? Adicionar o valor máximo do canal A e adicionar o valor máximo do canal B. Então adicionei os dois. Vamos no canal não, né? Canal 1, né? Vamos no canal 1 de novo e vamos pedir o valor pico a pico. Tá aqui, ó, pico a pico. Adicionar. E no canal 2 eu também vou adicionar o pico a pico. Então tá aí. Valores máximos, canal 1, canal 2. Valores pico a pico, canal 1, canal 2. Se a gente olhar o valor pico a pico, eu tenho quanto aqui, ó? 125 milivolts, né? Ele tá oscilando porque tem aquele ruído ali. Vamos ver se eu consigo tirar aquele ruído aqui, porque pode ser o contato da ponteira do osciloscópio aqui, tá?
Não saiu muito não. 127 volts, pico a pico. Eu tenho no canal 2, 3.9 volts. Olha aí, 3.9 volts. Deixa eu ver se está todo mundo no canal vezes 1, pera aí. Vezes 1 a ponteira aqui, tá vezes 1 aqui também. O canal 1 está em sinal CA, vezes 1. O canal 2 está em CA, vezes 1 também. Então tá aí a medição, ó, 126 e 3.94, né? Vamos anotar esses valores? Então o osciloscópio está me dando ali, ó, um ruído. Deixa eu tentar melhorar isso. Eu queria tirar esse ruído que está dando aqui no osciloscópio. Pera aí. Deixa eu tentar melhorar aqui o ponto de conexão. Eu vou colocar as duas garrinhas de jacaré porque elas são no mesmo ponto, tá? Ver se eu melhoro aquele ruído lá. Melhorou um pouco, né? Não, não tá tão melhor assim. Não. Deixa assim mesmo. Então vamos ver aqui o valor de entrada. Tá oscilando ali, ó, entre 112, 120, 119, 130. Vamos definir um valor fixo, já que está oscilando. A gente definiu 100 mV na saída do gerador de sinal, mas como tem esse ruído pela ponteira do osciloscópio, tá? Já que o sinal é bem baixinho, né? 100 mV, eu estou tendo esse ruído com a ponteira. E se eu tentar inverter as ponteiras? Espera aí, pessoal. Vamos inverter as ponteiras. Já que essa está medindo um ruído. Vamos ver o que acontece se eu medir com essa aqui. Bom, eu tentei inverter as ponteiras aqui, ver se tirava o ruído, mas não tirou, então vamos fazer assim mesmo. Vamos anotar aqui um valor ali aproximadamente de 120 na entrada, tá? Meu VE ali, vou anotar aqui igual a 120 milivolts. Vamos usar esse valor que está medindo aqui, tá? E não do gerador de sinal. E a tensão de saída aqui para 1 kHz ficou então de 4 volts pico a pico, tá? Então a tensão de saída vai ser de 4 volts ali pico a pico. Depois a gente calcula o ganho, tá? Vamos colocar aqui então agora uma frequência. Vou mudar a frequência para 2 kHz, igual está aqui. A tensão de saída ficou 3.96, 3.92, 4. E aí? Espera aí, vamos voltar aqui. Não mudei. Ficou ainda em 1 kHz. Aguenta aí. 2 kHz agora. 4.16, 4.20, 4,20. Então 4,2 volts. Tá? Vamos mudar para agora para 4 kHz. Olha que a frequência está mudando lá, tá vendo? E eu tenho quanto de saída? 4,32. 4,32. Eu estou querendo ver se vai haver alteração no ganho com a frequência. Vocês viram aí que o ideal seria que ele mantesse o mesmo ganho para qualquer frequência. Olha que eu não estou tendo distorção. O sinal de entrada está sendo reproduzido na saída. Eu não esqueci de falar isso. A forma de onda senoidal da entrada está sendo reproduzida na saída. Depois eu vou alterar a tensão de entrada para ver se a gente chega na região de corte e também na região de saturação, tá bom? Bom, 4 kHz, vamos para 6 kHz agora. Eu tenho 4,32, vamos para 8 kHz. Eu tenho 4,32 também lá ainda, 4,32, está aqui, ó, pico a pico, tá? A entrada não muda, tá? Porque a entrada depende do gerador de sinal, tá fixo. 10 kHz, 4,36, 4,32, 4,40. Vamos deixar o 4,32 ainda. Ah, professor, o senhor está forçando manter uma estabilização aí, então não. Vamos para 20 kHz, 20 kHz, 20 kHz. 4,4. 4,36, 4,32, 4,4, 4,36. É o que está parando mais lá. 4,36. Trazer esse papel um pouquinho mais para cá. 30 kHz. Vamos para 30 kHz. Não está nem para enxergar mais a forma de onda, professor. 4,36, 4,40, 4,36, 4,32, 4,40, 4,36. Vamos ficar no meio termo.
agora vai para 40 kHz. 40 kHz. 4,40. 4,36, 4,32, 4,40. Vamos deixar o 4,36 ainda. Vamos para agora colocar quanto? 50 kHz. 50 kHz. 4,36. 4,44. Agora deu um 4,44 lá, hein? Vamos colocar 4,40 agora então. 4,40. E se a gente colocar 100 kHz? Vamos ver o que acontece? Não está aqui no roteiro, mas vamos ver. 100 kHz. Olha, manteve, ó. 4,44, 4,40. Então, está bem estável, né? Variou aqui um pouquinho. De 4, 4,42, 4,32, 4,36. Vamos calcular esse ganho? Então vamos lá, vamos pegar aqui, deixa eu limpar a calculadora. Vamos calcular aqui o ganho. Eu tenho 4 volts na saída dividido por 0,12, que seria 120 mili, né, na entrada. Eu tenho um ganho aí de 33,33. Então aqui eu vou ter um ganho de 33,33 vezes. Olha só quanto que eu ampliei esse sinal, né? 4,2. Opa, faltou o ponto. 4,2 dividido por 0,12, que é a entrada. Então aqui eu tenho um ganho de 35 vezes. 35 vezes. E agora 4,32. 4,32 dividido por 0,12, que é a entrada. 120, né? Mili. Um ganho de 36 vezes. Esse ganho de 36 vezes se manteve aqui, ó. 36, 36, 36. Agora aqui ficou 4,36 dividido por 0,12. Isso vai me dar igual a quanto? 36,33. 36,33. 36,33. 36,33. E 4,40 dividido por 0,12. 36,66. 36,66. Então tá aí o meu ganho, né? Que vocês viram do nosso amplificador. Se eu mexer aqui na escala do horizontal, eu consigo ver aquela forma de onda dentro, ó. Mesmo estando em 100 kHz. Tá lá, ele manteve a forma de onda. Vou diminuir agora a frequência, ó. Vamos voltar ali para 1 kHz. Já passo a não enxergar mais, então vou ter que mexer aqui no osciloscópio. Vou colocar aqui 1 kHz. Então tá aí, 1 kHz. O meu sinal defasado de 180, né? Praticamente aí. O sinal de saída é o azul, de entrada é o amarelo. Então, se eu tenho uma senoide na entrada, eu tenho uma senoide na saída. Como o sinal amarelo é um sinal baixo, está tendo um pouco de ruído. O sinal azul já é um sinal alto, que está sendo amplificado pelo meu transistor ali entre o coletor, né? Olha que se eu mexer aqui, ó, tá vendo? O mau contato é o problema do Osmar. Osmar contato que tem aqui. E acontece isso. Então, se o meu circuito não tivesse o controle aqui da temperatura, essa amplificação estaria oscilando, né? Crescendo, diminuindo, poderia até chegar na região de corte ou na região de saturação. Não está aqui no roteiro. Antes de fazer vamos estragar o circuito, vamos fazer aqui o que pede aqui embaixo. Está mandando eu tirar o capacitor fora e ver qual que é o ganho. Eu vou tirar só esse jumper aqui fora, ó. Eu vou tirar esse jumper que está ligando o capacitor lá, ó. E vamos ver o que acontece. Então vamos lá. Vamos tirar aqui o jumper. E olha o que aconteceu com o ganho. Uai, professor, perdeu o ganho? Não, é porque aqui está em volts por divisões, está diferente, ó. 50 e aqui está 1, né? 50 milivolts e 1. O que eu vou fazer? Eu vou tentar arrumar a escala aqui, ó. Agora sim, 50 e 50, ó. O canal 1 está em 50 milivolts por divisão e o canal 2 também está em 50. Então, sem o capacitor ali do emissor, eu tenho isso aqui, ó, de ganho comparado com a entrada. Aqui elas estão na mesma escala. Então dá para você ver o quanto que o seu circuito amplificou sem você usar o capacitor. Vamos anotar esses valores? A tensão de entrada, então,
150 tensão de entrada, 150 milivolts, e a tensão de saída está 360, 340, 350, 380, está oscilando bastante, né? Por causa do ruído, né? 300 ou por 350. 350 milivolts. Qual que vai ser nosso ganho? Então vai ser o 350 dividido por 150. Então nosso ganho vai ser os 350 dividido pelos 150. Opa! 150. Eu vou ter um ganho aí de 2,33. 2,33. Olha a diferença. Antes eu tinha um ganho de 33, 36 vezes. Agora eu tenho um ganho de 2,33 só por causa de um capacitor que foi adicionado em paralelo com o nosso resistor de emissora. Tá? Vou ligar ele de volta aqui no circuito e eu quero analisar com vocês agora a questão de fazer com que o nosso amplificador não consiga mais operar, porque vai entrar na região de corte e na região de saturação. Vamos colocar aqui e vamos analisar os dados. Vou ajustar novamente aqui a escala, tá? E eu tenho ali na saída quanto? Uma tensão máxima de 2.10, né? Volts. Eu tenho uma oscilação ali que eu posso fazer em torno de 5 volts a 6 volts, né? Até chegar no pico, ou no pico ou no corte. Então eu vou pegar aqui na amplitude do gerador de sinal e vou começar a mudar essa amplitude de 100 milivolts para 200. Vou diminuir a escala aqui, tá? Vou mudar para 300. Olha lá o que aconteceu agora, ó. Ele já começou a ter um corte na região lá em cima, ó, no valor máximo de 4,5 volts, porque já está entrando na região de saturação, né? Vou colocar agora 400 milivolts, ó, na entrada. Olha o que aconteceu com a saída. Tá achatando, tá? Vou subir um pouquinho. 500 milivolts. Vou diminuir aqui a escala da entrada para vocês enxergarem, tá? Olha que eu tenho na entrada 500 milivolts, oscilando aí, ó, 440, né? Tá 500 ali no gerador de sinal. E na saída eu tenho 10,7 volts pico a pico. Lembra que a minha fonte ela é de 12, mas eu tenho ainda a queda de tensão nos resistores. Então meu circuito tem uma limitação de oscilar ali a tensão VCE, tanto do valor de 0 até 12 volts, né? Mas a gente sabe que não chega até 12. Lembra que foi mostrado isso lá na teoria, né? A gente usa o 12 como referência, o ponto inferior da reta de carga, mas ele não chega até esse valor. Então, ó, ele está saturando. Se isso aqui fosse uma música, essa região aqui seria corte da música, sem a música. E essa região aqui, ó, seria a região que você escuta a música, mas não entende o que está falando, que seria que ele fica rouco, né? O som fica rouco, distorce. Ah, professor, por isso que eu começo a erguer demais o volume, então, da minha música, e minha caixinha de som fica rouca? Exatamente, olha lá, ó. Ele não consegue reproduzir o sinal de entrada na saída e o seu sinal fica distorcido, então o seu amplificador não dá conta de reproduzir aquele som fiel, né? Estou dando sinal de som porque é o mais comum para vocês, né? Mas poderia ser um sinal aqui, ó, de uma medição de sinal de tensão ou de corrente em milivolts ou miliampere, micro, e você quer ampliar isso para um valor de mili ou ampere, né? Para poder fazer uma leitura, fazer um tratamento desse sinal, ou até uma tomada de decisão num sensor, né, para poder atuar aí o seu circuito. Então você pode fazer um amplificador. Esse é o classe A, vocês viram então ele funcionando. Mesmo com o capacitor, ó, eu estou tendo ali a questão da distorção. Vou diminuir a tensão, vocês vão ver aí então o sinal volta a ficar linear. Tá lá, ó. Então eu estou com 200 milivolts e não estou tendo uma variação. Quando eu coloquei bastante tensão aqui, ó, tipo 1 volt, né? Olha que a minha tensão máxima, ela está saturando em 4,28 volts, o máximo aqui, ó. E a minha tensão de pico a pico saturou em 11 volts, ó. Tá vendo? A fonte é de 12, mas eu não tenho como usar os 12 volts para tudo isso. Então eu fico limitado à minha tensão da minha fonte CC. Então minha fonte CC ela é importante no meu circuito. Eu só consigo amplificar o sinal de saída com a corrente e com a tensão que eu tenho aqui disponível no meu amplificador. Então a minha tensão no caso aqui é 12 volts máximo, né? De 0 a 12 volts, do pico a pico. Só que eu ainda tenho que alimentar meus componentes, tem uma perda ali, por isso que ficou ali em 11 volts. Então eu perdi 1 volts aqui. Tem também a tensão que fica em cima do transistor, né?
que é a saturação, e a corrente fica limitada pela corrente do circuito, corrente do transistor. Qual é a corrente máxima que o meu transistor suporta? Então, na hora de fazer esse amplificador, eu tenho que dimensionar essas peças para poder atender essas situações aí, tá? Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado da parte de amplificadores, e é basicamente isso. Agora eu posso estar usando o transistor então como chave, corte de saturação ou como amplificador. Então eu tenho 2 volts por divisão no azul e 200 milivolts por divisão no amarelo. Olha a diferença em termos de amplitude. Um está oscilando 200 milivolts, o outro está oscilando 3.6, 3.4 volts aí, desculpa. Um está oscilando 200 milivolts, o outro está oscilando 7.92 volts, tá? Aqui embaixo. Eu estava olhando o valor máximo. Ok? Então é isso aí, acho que ficou interessante agora vendo na prática, vendo como que acontece a distorção do sinal da forma de onda. Então a gente se vê na próxima aula com mais um amplificador.